Bom dia a todos, ou boa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo, ok? Bom, então hoje vamos falar sobre o trabalho de uma força. Essa então vai ser a segunda parte do nosso curso, segunda parte dessa unidade de dinâmica, certo? Segunda parte da dinâmica. Primeira parte nós falamos sobre as leis de Newton, alguns tipos de interações e suas consequências na trajetória, no movimento de um corpo qualquer, né? Inclusive de uma embarcação. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês como, primeiro, nós buscamos explicar como essas grandezas vetoriais, grandezas cinemáticas como aceleração e velocidade estão linkadas com a trajetória de um objeto, certo? A partir daí, na primeira parte da dinâmica, nós buscamos estabelecer a relação entre, então, essas variáveis cinemáticas e a entidade que as produz, que é a força, né? Então, vimos que, por exemplo, que uma aceleração ela sempre aponta na direção e sentido de uma força resultante. E a partir daí, enfim, vimos todas as consequências disso. Agora, nessa segunda parte, nós vamos falar de uma outra abordagem da dinâmica. Por isso que eu separei em duas partes. Essa abordagem, vamos colocar assim, escalar da dinâmica. Escalar, mestre? Sim. Porque se, em caso da primeira parte, a gente considerava força, né, aceleração, todas essas grandezas vetoriais, agora nós vamos considerar as grandezas escalares, relacionadas à mecânica, ao movimento, que é o trabalho e a energia. Certo? Ok? Então essa é a nossa segunda parte. Bom, e hoje, particularmente, vamos falar, nosso tema de hoje é o trabalho de uma força. Agora, o que é o trabalho? Né? Aqui eu mostro a vocês algumas figuras, né? Uma caldeira, um homem levantando um peso aqui, um desnível de água aqui, né? Água descendo. E essa figura aqui que foi retirada da apostila de turbinas a vapor do professor Diocélio, certo? Mostrando o funcionamento aqui de uma turbina. Tudo isso está relacionado com a propriedade da natureza, né? Que propriedade é essa? O trabalho realizado. O trabalho que pode ser realizado na natureza. Trabalho para levantar um peso, trabalho para produzir movimento de alguma forma. Então, tudo que se move na natureza, por exemplo, a embarcação, ela está se movendo. Tudo que se move está relacionado com a produção de trabalho, né? Ou com a caracterização de um trabalho sendo realizado. Ok? Então, vamos dar um exemplo. Imagina que você é um rapaz ou uma moça que gosta muito de jogar videogame. Então você quer comprar um PS4, certo? Você quer comprar um PlayStation 4. Bom, você recebe seu soldo, certo? Então você recebe seu soldo, só que com soldo de um mês, de repente, agora talvez seja possível, mas vamos supor que não seja possível com soldo de um mês, fora que você precisa gastar com outras coisas, né? Então, com soldo de um mês, vamos supor que não seja possível comprar esse PS4. O que você faz? Você junta aí durante alguns meses um dinheiro, você vai lá e compra o PS4.
Tá certo? Então pensa nessa analogia. O dinheiro que você tem, que você juntou, vai ser então a capacidade, você juntou o dinheiro e durante um mês você não tinha capacidade, durante 2 meses você não tinha capacidade, no terceiro mês você adquiriu a capacidade para comprar um PS4. Ou seja, você adquiriu dinheiro suficiente para dar ao vendedor e em troca o vendedor vai te dar o PS4, certo? Você trocou com o vendedor, certo? Então, podemos, nessa analogia, dizer que o dinheiro que você juntou é a energia. E aí nós vamos falar sobre energia mais à frente. Mas, por enquanto, você pensa nisso. É uma energia. Vamos chamar isso de energia, por enquanto. O dinheiro que você juntou é energia. Ao dá-la, ao entregá-la, você adquiriu um bem. Esse bem foi o PS4. Então a capacidade para você adquirir esse bem e adquirir esse bem foi o trabalho realizado por você através dessa quantia que eu chamei de energia que você juntou. Você junta dinheiro e, tendo dinheiro suficiente, você compra o PS4. Nessa analogia, então, o PS4 seria o trabalho que você conseguiu realizar. Que trabalho foi esse? Apareceu na estante no rack lá da sua sala, apareceu um PS4. Você foi capaz de adquirir um PS4. Certo? Então podemos dizer que trabalho é algo realizado quando você tem energia suficiente para realizá-lo, para realizar esta coisa. Tudo bem? Então, PS4 é o trabalho, dinheiro que você juntou é energia. Você tem energia suficiente, você realiza trabalho, você compra o PS4. Certo? Então vamos à definição agora matemática do trabalho. Então a definição matemática é essa. Trabalho de uma força é matematicamente definida como o produto escalar entre a força e o deslocamento que está sendo relacionado a essa força. Certo? Imagina a tua embarcação. Vocês estão no primeiro ano, mas vocês já devem imaginar que uma embarcação ela só consegue se mover se algo a proporcioná-la. Certo? Por exemplo, se você não ligar o motor, não fazer a turbina girar, a hélice, né, girar, a embarcação ela não se move. Isso eu acho que você já deve estar claro para vocês, né? Ou se você está num barco à vela, se você não içar a vela, né, abrir e pegar o vento de través, ou seja lá em qual posição, mas não utilizar a força do vento para propulsionar sua embarcação à vela, ela não vai sair do lugar. Correto? Então nós podemos dizer que sempre que uma força atua propulsionando uma embarcação, essa força multiplicada, já vamos falar que tipo de multiplicação é essa entre vetores, mas uma força multiplicada pela distância percorrida é um trabalho. É um trabalho. Então pensa nisso desse jeito. Lembra-se do que eu te falei. Bom, a energia é a capacidade que você tem e o PlayStation é o trabalho realizado, certo? Agora imagina que o PlayStation fosse mais caro ou que você
você não queria comprar o PlayStation 4, mas esse novo que saiu, o PlayStation 5, que é mais caro, né? O que você teria que fazer? Aquela quantia que você juntou não é suficiente, você teria que juntar uma quantia maior, certo? Agora pensa aqui, força e distância. Imagina que você coloque diesel na sua embarcação, certo? Abasteça ela com diesel. Você concorda comigo que se você não colocar quantidade de combustível suficiente, a embarcação não vai ter autonomia suficiente para viajar de um ponto a outro? Fazer uma viagem, por exemplo, do porto do Rio de Janeiro ou de Santos, por exemplo, até lá em Portugal ou algo do tipo, certo? Por quê? Porque para daqui até lá é necessário uma força de propulsão e uma distância, correto? Que a distância é para atravessar o Atlântico. Então, quando você diz assim, eu vou colocar uma quantidade de combustível e a minha embarcação ela vai ter uma autonomia. Ou seja, a quantidade que eu coloquei, energia, dinheiro, energia, ela tem que ser suficiente para que a minha embarcação tenha uma autonomia para chegar até o outro lado do Atlântico. Certo? E para que eu mantenha uma força propulsionando essa embarcação, para que ela chegue até lá também. Então, força. Então, as duas quantidades que me importam aí é a força de propulsão e a distância que ela precisa percorrer. Entendem? Se eu não tiver combustível suficiente, ela só vai conseguir percorrer uma distância suficiente. Então, da mesma forma que se eu não tiver dinheiro suficiente, eu só vou conseguir comprar um PlayStation 4 e não um PlayStation 5. Ficou claro? Então, é isso que significa o trabalho. É o que eu posso realizar com uma energia que eu tenho. Nesse caso, a energia estava acumulada no navio em forma de combustível. A gente vai falar sobre transformação de energia, etc, etc. Mas é importante então que vocês tenham essa visão geral por enquanto. Certo? Agora, por que é um produto escalar? Porque vocês sabem que a força é um vetor e o deslocamento também é um vetor. Quando você associa vetores, a gente viu que a gente pode somar vetores e que a soma de vetores é diferente da soma de escalares. Certo? Por exemplo, se eu somo um vetor para cá, outro para cá, dá um vetor assim. Se eu somo escalares, eu só preciso saber a quantidade desse. Uma massa, por exemplo. Massa é um escalar. 50 quilos, 30 quilos, 80. Para somar vetores, 50 e 30 não dá 80. A não ser que eles estejam colineares. Se eles não estiverem colineares, vai dar uma outra coisa. Por isso é diferente somar vetores e somar escalares. Tá bom? Então relembre a aula de vetores também. Bom, da mesma forma que é diferente somar vetores, também é diferente multiplicar vetores. Então, existem duas formas de vocês multiplicarem vetores. Uma forma é multiplicar, fazer um produto, e o resultado desse produto é um escalar, certo? Ou seja, é um número. Então, como eu disse a vocês, aqui em trabalho e energia é uma forma escalar da dinâmica. Então, qualquer produto que vai aparecer vai se chamar de produto escalar. Depois da P1, nós vamos falar sobre multiplicação de vetores que resulta num outro vetor, por exemplo, torque ou momento de uma força, que é importante na estabilidade do navio. Então, a partir daí, nós vamos ter uma outra abordagem do produto entre vetores. Aqui, para nós, então, a gente vai utilizar esse tipo de produto escalar. E como é que é realizado o produto escalar? Produto escalar é simples de fazer. Você tem um vetor apontando numa direção
e um vetor apontando em outra, né? Bom, se os vetores, cada um apontando numa direção, significa que existe um ângulo entre eles, que eu chamei aqui na figura, olhem para a figura, de θ. Θ é um ângulo entre o vetor f e o vetor d, certo? Como que é dado o produto escalar? O produto escalar nada mais é do que você fazer, então, o módulo do vetor f, o módulo do vetor d, ou seja, o tamanho dos dois, multiplicar e multiplicar eles pelo cosseno e, enfim, como terceiro membro aqui dessa multiplicação, você adiciona o cosseno desse ângulo entre eles. Pronto, esse é o produto escalar. Então, se você notar, por exemplo, quem é f cosseno de θ, pelo que nós vimos? F cosseno de θ é a projeção do vetor f ao longo da direção horizontal, né? Nesse caso, na direção do vetor d. Então, a projeção do vetor f ao longo de d é f cosseno de θ. Certo? Então, por que produtos escalares? Porque eu pego um vetor, os vetores estão com um ângulo entre eles, né? Eu falo assim, essa projeção aqui, na vertical, perpendicular, não me interessa, né? O que me interessa é o quanto desse cara aqui, desse vetor aqui, está alinhado com o segundo vetor aqui. E essa parte que está alinhada, somente essa parte do vetor, essa componente do vetor, com ela eu posso fazer a multiplicação, porque aí se tornam escalares. Você lembra que vetores colineares se comportam como escalares. Então, se eu pego esse vetor e boto colinear com outro vetor, então eu posso tratar eles como colineares. Eu fiz isso com a soma, mas também posso fazer com o produto. Então, agora sim eu posso multiplicar esse vetor com esse vetor. Isso é o produto escalar. Matematicamente, vetor 1 vezes o vetor 2 vezes o cosseno o cosseno do ângulo entre eles, ok? Então, como eu falei, eu pego a componente do vetor f ao longo da direção x, onde está o vetor d, certo? Fy, que é a componente do vetor f perpendicular, eu não uso, não faz nada, não produz nenhum efeito. Já a componente paralela ao movimento, ou seja, está na direção do movimento, essa sim vai realizar alguma coisa, certo? Então esse produto vai me dizer que é um trabalho, certo? Agora, esse aqui é um caso de uma força constante, trabalho de uma força constante, e um deslocamento retilíneo. Agora a pergunta a vocês, retomando aquele exemplo, o seu transatlântico lá, ou a sua embarcação que vai atravessar o Atlântico, necessariamente ela vai fazer um deslocamento reto? Na vida real. Deslocamento reto? Não, ela vai desviar, né? Você lembra de navegação estimada, por exemplo? Às vezes você acha que está seguindo num rumo, mas você tem a deriva, que é o movimento, por exemplo, o vento ou a correnteza, que desvia a sua embarcação daquele rumo. Então você tem que corrigir, né? Ao corrigir, então, você causa deformações, vamos colocar assim, ou desvios na sua trajetória. Então ela nunca vai ser reta, certo? Além disso, também a força, né, de propulsão, ela nunca vai ser constante. Você saiu, no mínimo, olha o que vai acontecer, no mínimo, você está lá ancorado no porto. Ao sair, você precisa de uma propulsão inicial que te leve, né, do repouso até uma velocidade de tantos nós. Então aí você propulsionou, você inferiu uma força sobre a sua embarcação.
Depois, você não permanece acelerando para sempre, porque vocês viram na simulação que eu mostrei para vocês que se uma força constante ficar atuando para sempre, o objeto vai acelerando, então a velocidade dele vai aumentando indefinidamente. Só que o que acontece? Chega a uma determinada quantidade de nós que você para de acelerar. Certo? Então você deixa apenas que a força de propulsão se equilibre com as forças resistentes, né? Que vão estar atuando ali. Então a sua propulsão vai ser simplesmente para balancear as forças resistentes. Certo? As forças resistentes. E aí o que vai acontecer com a sua velocidade? A aceleração vai cessar, você vai ficar com uma velocidade constante de alguns nós, certo? Isso significa então que a sua força ela variou. Então na vida real, tanto a força como, é isso que eu quero dizer, tanto a força como o deslocamento, eles variam, certo? Então, antes de falar sobre isso, vamos pegar 3 casos particulares aqui, ainda no tocante a forças constantes. Só para exemplificar, então, aqui eu tenho cosseno de θ, né, entre os ângulos. Bom, como nesse primeiro caso aqui, ó, essa figura aqui, se a força de propulsão for paralela ao deslocamento, então, e no mesmo sentido, né, significa que o cosseno entre a força e o deslocamento, o θ é zero, o ângulo é zero, entre esse vetor vermelho e o vetor preto é zero, logo o cosseno é 1. Então, o trabalho vai ser simplesmente a força, no caso uma força constante, um deslocamento constante. Força vezes o deslocamento. E aí, nesse caso, nós dizemos que o trabalho é um trabalho motor, é um trabalho positivo, certo? Porque a força realizada, ela está ajudando o deslocamento a acontecer. Ah, mestre, mas isso não acontece sempre? Não. Imagina o seguinte, você está com a sua embarcação e aí acaba o combustível. O motor desliga. Você acha que a sua embarcação vai continuar com a mesma velocidade para sempre? Até chegar ao destino? Não. Que aí, quando o seu motor desligar, essa força aqui vermelha, essa força aqui motora, né, de propulsão, ela vai cessar. O que vai sobrar então? Vão sobrar as forças resistentes, de atrito, né, entre as obras vivas e o mar, os ventos, né? Tudo isso, todas essas forças resistentes, só elas que vão restar quando a sua força motora de propulsão cessa. E essa força, então, mas o seu deslocamento está para lá. O combustível acabou, seu deslocamento vai continuar, mas vai aparecer uma força contrária. Então essa força está aqui, ó. Ela vai estar, essa força de atrito, ela vai estar contrária ao movimento. Estando contrária ao movimento, então significa que o vetor F vai ser esse caso aqui, ó, desse vetor aqui, φ, né? Esse vetor e o deslocamento, eles vão ter um ângulo entre eles de 180 graus. Então, o cosseno vai ser cosseno de 180, que é menos 1. O que você tem, então? Tem um trabalho resistente, um trabalho negativo. Certo? O que significa um trabalho negativo? Basicamente, para nós, significa um trabalho que está retirando energia, está retirando o movimento, vamos colocar assim de uma forma intuitiva, por enquanto, está retirando o movimento da embarcação.
é um trabalho resistente, ele está resistindo ao movimento. Então, nesse caso de um trabalho resistente, a embarcação ela tende a parar, certo? Por outro lado, um trabalho propulsor, um trabalho motor, está estimulando o movimento. Então, significa que a embarcação ela vai ter um movimento cada vez maior. Ou seja, uma velocidade cada vez maior, certo? Vamos falar mais a fundo sobre isso daqui a pouco. Agora, tem um caso que não é nenhum nem outro. Esse caso aqui, ó, em que a força é totalmente perpendicular ao movimento. Nesse caso, o trabalho é nulo, ok? O trabalho é zero. A força não está nem ajudando, nem atrapalhando o movimento. Ela é simplesmente, como eu vou dizer, ela é simplesmente inerte, inútil, certo? Nesse caso, o cosseno do ângulo é 90, é zero. O ângulo entre eles é 90. Por exemplo, um exemplo desse clássico é o da força normal. A força normal, ela nunca, repito, nunca realiza trabalho. Ah, mas mestre, e se tiver num plano... Não, nem no plano inclinado. Mas se tiver no movimento circular, também não. Porque a força normal, por definição, ela é sempre perpendicular ao deslocamento. Ela é sempre perpendicular à superfície. E o corpo, o deslocamento dele sempre se dá sobre a superfície. Certo? Então a força normal numa superfície rígida nunca vai realizar trabalho. Ok? Então aqui tem um exemplo, né? Durante uma tempestade, um caixote desliza pelo piso escorregadio de um estacionamento sofrendo deslocamento de -3i, ao ser empurrado pelo vento com uma força, dá esse vetor aqui. A situação e os eixos de coordenadas estão representados na figura 7.5. Então, qual é o trabalho realizado pelo caixote? Certo? Então, eu vou resolver esse exemplo aqui com vocês. Tá legal? Vamos lá. Bom, então essa é uma situação, né, entre força e deslocamento constantes. Vocês têm, vamos inserir aqui um vetorzinho, você tem o vetor F para cá, certo? Vetor F para cá, e o vetor de deslocamento para cá, na horizontal para a esquerda, certo? Vetor de deslocamento. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente pode entender o seguinte, que o ângulo entre eles, entre esses dois vetores, é maior do que 90 graus. Significa que é um trabalho resistente. Consequentemente, a gente sabe que o valor final do trabalho vai ser negativo, certo? Então, matematicamente, como que a gente faz esse cálculo? Esse cálculo é feito simplesmente assim, ó. Então, trabalho é igual
ao produto escalar entre força... Opa! Opa, não. Vou botar um ponto aqui mesmo. Produto escalar entre força e deslocamento. Opa, aconteceu algum probleminha aqui. Ah, pronto. Força e deslocamento, certo? Agora, notem que esses vetores aqui, eles estão... Vou botar aqui para baixo. Esses vetores estão escritos em termos, né, dos unitários. Não tem problema. Olha como é que você faz o produto escalar, então, entre... aqui seria, por exemplo, a gente sabe que vai ser F, o módulo de F, vezes o módulo de D, vezes cosseno de θ, né? Onde θ é o ângulo entre eles. Isso no caso geométrico. Agora, no caso de estarem escritos como vetores unitários, né, em termos das componentes unitárias, o que você vai fazer? Você vai simplesmente fazer o produto escalar entre eles, sem problema. Como é que se dá esse produto escalar? Você vai decompor o vetor F em termos dos unitários. Então, como é que ele está? 2 newtons na direção I, menos... Aqui está errado, tá? Aqui é newton. Não sei porque ele colocou metro, mas aqui é newton. Menos 6 newtons na direção J. Produto escalar com menos 3 metros na direção I. Olha que interessante. Certo? Então, eu posso usar aqui a distributiva. O que eu vou fazer? Vou pegar a componente I, multiplicar com a componente I do vetor D, ou seja, a componente I do vetor F com a componente I do vetor D, componente I do vetor F com a componente... Desculpa, a componente J do vetor F com a componente I do vetor D. Então, como ficaria? Ficaria assim, ó, 2 newtons I vezes, aqui como está negativo, vou botar um parênteses aqui, né? 3 metros I também, mais tá, esse vezes esse, mais, como aqui tem menos e aqui tem menos, então fica mais, né? Então tá certo, mais 6 J, chapéu, vezes quem? 3 e chapéu. Ah, mestre, legal. E agora? Agora, nota o seguinte, então. Agora, eu tenho um vetor I, significa que eu tenho essa componente aqui, certo? Ao longo dessa direção, pelo que vocês viram de unitários, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um produto escalar entre essa componente que está aqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês.
essa componente que está aqui, ok? É a componente I desse vetor. E essa componente que está aqui, na vertical. Nesse caso, esse vetor está apontando para baixo. Nota que, de fato, né? Olha aqui, ó, menos J, apontando para baixo, mais I, apontando para a direita. Então, deixa eu só mudar aqui. Deixa eu mudar aqui, deixar ele mais fininho. Deixa eu ver se dá. Deixar de outra cor, pelo menos. Em termos dos unitários, esse vetor está escrito assim. Pronto. Então, essa é a componente I, essa é a componente J. Esse aqui é o meu vetor F, total. Então, e o meu vetor D? O meu vetor D, ele só tem essa componente aqui, ó, menos I. Certo? Então, beleza. Ao fazer, então, o produto escalar entre a componente I do vetor F e a componente I do vetor D, eu vou ter um ângulo entre eles de 180 graus, certo? Então, eu tenho um número negativo aqui. Notem que esse negativo já está aqui, ó, no menos, representado nesse menos. Então, eu simplesmente faço o produto entre esses vetores aqui agora. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Certo? Newton vezes metros dá Joule. Deixa eu botar aqui dentro da equação. Menos 6 Joule. E o I escalar I, eles não estão na mesma direção? Então, I escalar menos I dá menos 1. Mas esse menos aqui, acho que isso tem que ficar claro. E já está, quando eu escrevo o vetor assim, né, esse menos já está aqui. Então, tudo que você precisa saber é o seguinte. Bom, esses vetores, as componentes deles, componente a componente, elas estão alinhadas ou anti-alinhadas? As componentes I, J e K estão alinhadas ou anti-alinhadas? Se estiver anti-alinhadas, então significa que eles vão ter um sinal negativo entre eles. Felizmente, escrever o vetor assim, em termos das componentes, já te diz de antemão. Por exemplo, se isso aqui fosse menos 2, né? Ou seja, esse vetor estaria para cá. Você concorda comigo? Se essa componente aqui do vetor f fosse menos 2, esse vetor f estaria, componente I dele estaria voltada para a esquerda. Então, esse vetor possivelmente estaria assim, ó. E aí, estaria assim. Desalinhar só um pouquinho para vocês visualizarem os dois. E aí ficaria menos 2, menos 3, que daria mais. E de fato, né, eles estão ao longo da mesma direção. Ok? Então, isso vocês conseguem visualizar só fazendo uma multiplicação escalar mesmo entre eles. Bom, agora que vem uma parte também muito interessante. E esse aqui? 6J do vetor F com 3I do vetor D. Então, é essa componente aqui multiplicada por essa. A gente já falou, então, que componentes perpendiculares, né, um ângulo é 90, então isso aqui dá 0. Certo? Então, J com I vai dar 0. Que é igual, então, a menos 6 joules. Esse é o trabalho realizado. De fato, a gente pode concluir que isso está correto, né? Que o trabalho deveria ser negativo, porque
A força e o deslocamento estão opostas, estão com um ângulo maior do que 90 graus entre elas. Essa é uma das conclusões. A outra conclusão é que, ao escrever em termos das componentes cartesianas, eu sempre posso multiplicar assim. Isso aqui foi um caso particular, mas eu sempre posso, se aqui tivesse uma componente j, então ficaria mais alguma coisa j aqui, eu faria uma associação, né? Uma distributiva, desculpa, usando ali a propriedade distributiva. Esse com esse com outro. Só que o i com j sempre vai ser zero. De tal forma que você sempre vai poder, para te poupar tempo, você sempre vai associar a componente i de um dos vetores com a componente i dos outros, sabendo que a multiplicação entre i e j sempre vai ser zero. Então seria i com j zero, j com i zero, então j com outro j desse outro vetor aqui, caso ele tivesse uma componente j. Beleza? Bom, então prosseguindo. Nós vimos então que o trabalho, a força resultante é o resultado de várias forças, né, atuando sobre um corpo. Ok? Várias forças. Então, quando eu tenho várias forças atuando sobre um corpo que está se movendo, eu posso dizer então que o trabalho total, ou seja, o trabalho de cada uma das forças, é igual ao trabalho da força resultante. E quem é o trabalho da força resultante? É o vetor resultante da soma vetorial desses vetores F1 mais F2 mais F3 mais F4. Certo? Então, força resultante é a soma desses vetores. Agora, nota o seguinte. Eu posso pensar nisso de duas maneiras. A mais fácil e a um pouco menos fácil. Qual é a mais fácil? A mais fácil é: como é que eu calculo, então, o trabalho total sobre esse corpo? Certo? Primeiro, eu obtenho a força resultante, ou seja, faço a soma vetorial dessas forças, obtenho FR. Depois faço o produto escalar com o deslocamento. Aí isso vai me dar o trabalho total. Mas, essa é a primeira forma. Mas vamos dizer que eu queira, por exemplo, por algum motivo eu quero a informação do trabalho realizado pela força F4, individualmente. Certo? Ou seja, eu quero o trabalho realizado por uma força específica. O que eu tenho que fazer? Aí eu sei que o trabalho realizado por uma dada força específica é essa força vezes o deslocamento. Então, quem vai ser o trabalho realizado pela força 4? Vai ser F4, produto escalar com deslocamento. Ok? Então, vamos aproveitar aqui para a gente fixar algumas ideias. Vamos aproveitar essa figura. Essa figura aqui me diz o seguinte, só olhando para ela sem fazer conta alguma. Diz que o trabalho realizado pela força 2 é zero, certo? O trabalho realizado pela força 3 é zero, certo? E o trabalho realizado pela força F1 é positivo, porque está vendo que o ângulo entre ela é menor do que 90 graus. Então a força está ajudando no movimento, no deslocamento. Então esse trabalho é positivo. Não entrei nos detalhes do quanto vale, mas eu sei que é positivo. E aqui, F4 claramente está contrária ao deslocamento. Então, o trabalho da força F4 é negativo, é um trabalho resistente. Certo? Aí eu pergunto a vocês. Vou perguntar e eu mesmo vou responder, mas vocês já podem verificar se realmente faz sentido para vocês. O que vai determinar se esse caixote está indo mais... já sabemos que ele está se deslocando para a direita, mas o que vai determinar se ele vai se deslocar
o movimento dele vai aumentar, a velocidade dele vai aumentar para a direita, ou ele vai freando cada vez mais. O que vai determinar isso? Se ele vai indo cada vez mais rápido para a direita ou cada vez mais devagar até eventualmente parar. A relação entre essas duas forças, entre F1 cosseno de θ e F4. Quem ganhar dessas forças vai determinar o destino desse caixote. Correto? Em outras palavras, você pode dizer o seguinte, bom, se esse trabalho aqui for 200 joules, por exemplo, positivos, e esse trabalho aqui for menos 100 joules, então significa que o corpo vai indo cada vez mais rápido para lá com saldo de 100 joules. Eu estou falando em joules, mas me perdoem, tá? Eu esqueci de comentar isso, apesar de estar no slide, falha minha. A unidade do trabalho está aqui no slide, mas eu esqueci de comentar com vocês. A unidade do trabalho no sistema internacional é o joule. O que é o joule? O joule é Newton vezes metro. Tá certo? Então, Newton é a unidade de força no sistema internacional. Metro é a unidade de deslocamento no sistema internacional. Um vezes o outro é joule. Vocês, a essa altura, já devem saber que joule também é a unidade de energia. Certo? Então, isso é um fato importante. Bom, trabalho tem unidade de energia, que é o joule. E energia tem unidade de energia, que é o joule. Então, isso reforça o que eu havia comentado com vocês no começo da aula. Trabalho e energia, eles são dois lados da mesma moeda. Eles se relacionam. De que forma? Energia, a gente pode pensar por que a gente precisa aqui, não que esse seja um conceito mais geral, mas esse conceito que a gente precisa aqui, a gente pode imaginar a energia como uma capacidade que você possui, ou que um corpo possui, ou que um sistema possui, para realizar o trabalho. Então, se você tem combustível suficiente, você tem energia suficiente para realizar o movimento, o trabalho de uma embarcação, e daí por diante. Então, por isso que eles têm a mesma unidade, certo? Trabalho e energia estão relacionados. E essa unidade é o joule. Bom, então retomando aqui. Ok? Bom. Então, gente, eu vou parar por hoje. Acho que já me alonguei um pouco. Vou parar por hoje. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o trabalho de algumas forças especiais, como o trabalho da força gravitacional, também o trabalho de uma força variável, força elástica, certo? Beleza, então isso vai ficar para a próxima aula. Então, até a próxima. Tchau.